os homens, né, nem mesmo Satanás, por ele estar preso, mas usou a prisão para mostrar aos soldados, ao seu redor, a verdadeira liberdade. Deus, muitas vezes, e eu vou falar por mim, irmãos, a gente olha, às vezes, a circunstância nossa como prisão. Eu até já falei algumas vezes para cada um dos nossos irmãos que eu trabalhei por muitos anos. E quando o Senhor falou assim para mim, olha, fechei a porta, para mim foi difícil. Eu vi aquilo como uma prisão. Eu estar todos os dias na minha casa era uma prisão. Todos os dias eu olhava e falava, Senhor, quando que eu vou começar a trabalhar? Passou alguns meses e eu falei, eu estou cansada de ficar em casa. Mais um tempo, só que a gente começa a entender que em tudo há propósito. Nada é acaso. Eu comecei a desprender um pouquinho mais, a sair de casa, a sair com minhas irmãs, a gente fazer algumas visitas ao jardim de oração. Deus começou a trabalhar de forma que, se eu estivesse trabalhando fora, sim, eu poderia estar falando dele, mas naquele momento, o Senhor queria que eu fizesse isso em casa agora, com os que estavam ao meu redor. Enquanto eu estava trabalhando, nós tínhamos momentos de oração lá de manhã, nós tínhamos momentos de reflexão depois do almoço, nós tínhamos. E era bom, só que o Senhor falou, agora aqui não, fechei. E Paulo está falando exatamente isso. Ele mostra para aqueles soldados o que é ser livre, ele estando preso. Ele mostra com alegria para cada um daqueles que estavam lá, que olhassem para ele e vissem, não ele, mas a quem ele acreditava, em quem ele cria, que era Cristo. Ninguém olhava somente para Paulo e falava assim, olha, aquele homem, não, aquele servo, aquele homem tem algo muito diferente, porque a gente não vê ele triste, nem rabugento, nem reclamando, nem dizendo ou culpando outros. Paulo, ele sabia o que ele estava fazendo lá e o porquê ele estava lá. Eu falo para vocês que quando eu comecei, até falei com os pastores, eu falei assim, olha, quando eu li o livro de Filipenses, eu não tinha observado que tinha tanta alegria no livro. Quando eles começaram a falar, eu falei, meu papai, quanta alegria tem no livro de Filipenses diante das dificuldades. E é incrível, porque a gente vai aprendendo. A gente passa pelos livros e cada livro, cada vez que você passa pela palavra de Deus, o Senhor lhe mostra outras coisas. Como eu falei, a gente vive momentos difíceis hoje. E eu fiz essa pergunta para mim. Se fosse eu, que estivesse no lugar de Paulo, naquela situação de injustiça, hoje, qual seria a minha decisão? O que eu iria fazer? Será que eu ia agir como ele agiu? Será que eu ia aproveitar aquele momento e falar de Deus e falar que Ele é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele restaura? Será que eu ia ter ânimo de falar com as minhas irmãs, com meus irmãos, com os meus da minha casa, que permanecessem firmes, porque Cristo é fiel, mesmo diante das dificuldades? Paulo fez isso. Ele fez com que a gente entendesse, ou que eles entendessem, que mesmo diante das circunstâncias, que a gente mantesse firme diante das circunstâncias, as situações. Às vezes eu me empolgo, embalo, sabe? Assim, me engasgo, me desculpa, mas é incrível isso. Você entender, porque eu fiz essa pergunta e eu não consegui responder. Porque não é fácil você estar num lugar preso,
Nada justificava ele estar lá. Nada. Mas uma coisa era fato. Havia propósitos. Qual seria a minha atitude se fosse no lugar dele? Eu não saberia. Paulo era tão certo de quem ele cria, a certeza que nele havia era tão forte, que nem em pensamento, por algum momento, ele se sentiu sozinho. Sabe por que ele não se sentia sozinho? Porque ele tinha tanta certeza, e o povo de Filipos, eles tinham tanto amor com Paulo, que eles deixavam bem claro para com ele, que eles estavam orando sim. A ajuda que Paulo precisava, sendo espiritual, sendo emocional, sendo para o físico dele, este povo, ele agia. Ele não somente agia no falar da verdade, falar da palavra para todos aqueles que queriam ouvir, mas ele também deixava claro para Paulo que ele não estava só, que ele tinha mais ao lado dele, que este povo, que esses irmãos estavam em oração, se uniam para falar com Deus pela vida de Paulo. Não somente nisso, mas eles também se faziam presente, não todos, mas existia um irmão que estava junto de Paulo. Paulo sabia que o fato dele estar preso, a palavra não estava. Paulo, ele estava lá, mas a palavra de Deus, não. E eu comecei a ler, e eu comecei a fazer perguntas para mim. Eu comecei a me levar naquele lugar, naquele tempo, naquele momento, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo hoje? Quem sou eu diante de todas as circunstâncias, de tudo que tem acontecido no meio da minha família, nos meus vizinhos, sejam onde eu moro, ou dos meus vizinhos onde eu morava, porque eu tenho contato, o que eu tenho feito? Qual é o incentivo? Eu posso falar assim, olha, eu vou à igreja, eu congrego, eu sou cristã, mas só isso, será que só isso é o suficiente hoje? Será que o que eu estou fazendo hoje está sendo o suficiente? Dentro da minha casa. Irmãos, a gente fala para fora, mas a palavra de Deus, ela é dentro de casa primeiro. Não tem como você falar fora, se dentro ela não estiver alicerçada. Não tem como você falar de Cristo, se você dentro, você não tiver o mesmo entendimento, o mesmo amor com a palavra. Não faz sentido. Tudo ao nosso redor tem que fazer sentido. As circunstâncias podem ser contrárias, mas a palavra tem que ser verdade na nossa vida. Não importa o que você está passando, não importa como eu estou passando, mas a palavra tem que fazer sentido. Ela tem que ser verdade, ela tem que ser viva. É isso que Deus fala. A procura da alegria, a procura da alegria. Muitos lá fora procuram alegria indo a bares. Procuram alegria se divertindo em bailes. Hoje não é isso que fala, tá? Bailes é do meu tempo, mas hoje nem sei como que é. Tá? Mas muitos procuram a alegria em momentos em que estão com os amigos, em momentos em que estão se divertindo com bebidas, usando drogas. Muitos procuram a alegria em coisas fáceis. Nós, servos de Deus, temos que entender que a alegria, ela vai muito além de estarmos aqui hoje. A alegria, ela vai além da gente ler a palavra.
porque somente ler a palavra não vai nos trazer alegria, mas ler a palavra com o Espírito Santo, entendendo que o Senhor, Ele pode mudar vidas, através das nossas vidas, aí faz a diferença. E Paulo, ele fazia isso. Ele acreditava de tal forma que, ao entender, e eu falo para você, isso é o que eu sentia quando eu lia, era que Cristo estava do lado dele o tempo todo. E ele, quando ele estava meio que caindo, ele grudava no Senhor, e ele falava, me ajuda, e a alegria via e enchia, e todos aqueles que estavam ao seu redor sentiam a presença. Hoje, a gente, como a palavra ontem, pelo pastor Tom falou, a gente desanima por pouco. A gente se entrega às circunstâncias por pouco. E o Senhor tem nos alertado para que a gente busque a palavra, se alimente da palavra, ouçam a palavra, mas também falem da palavra. E eu começo sempre comigo, porque quando você lê, é com você que ele fala. Paulo, ele não perde tempo, e ele acredita que o Senhor está no controle de tudo. De todas as coisas, é Deus que está no controle. Ele sabe que a verdade chegará àquele que precisa. A palavra alcançará todos que desejam ouvir. Ele mesmo diz no versículo 18. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, não precisa abrir, tá? Mas se tiverem, leia comigo. O versículo 18, ele fala assim, olha, o importante é que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Ele não está numa festa, ele não está no meio do povo, ele não está na igreja, ele não está junto dos irmãos, ele está preso, sozinho. Paulo, ele está escrevendo isso de uma forma, em um lugar onde ele está separado e afastado dos irmãos. Tanto que ele diz que ele sente saudade do povo. Ele sente saudade de Filipos. Porque é um povo amoroso, um povo que ora, um povo que cuida dele, um povo que não está ausente, mesmo ele estando longe. É um povo que está perto dele em todo o tempo. Em oração. E no versículo 19, também eu vou ler, ele fala assim, olha, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças a orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. A oração dos irmãos e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo faz com que ele se sinta sempre restaurado. E a alegria sempre derramada. A alegria de Paulo era tão incrível que de servir ao Senhor, que não tinha medo nem da morte. Para ele, o que importava era que o nome de Cristo fosse engrandecido. Viver ou morrer para Paulo era indiferente, não é indiferente de uma maneira ruim. Paulo, para ele queria mesmo era estar com Cristo, ele deixa bem claro. Ele fala assim, olha, na verdade, eu até que queria descansar agora, ir com Cristo, aproveitar com Ele, mas eu sei que ainda não é tempo. Eu sei que ainda eu tenho que estar aqui. E ele fala aqui na palavra, olha, aguardo ansiosamente e espero, em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ainda é necessário que eu fique. Ainda é necessário, porque Jesus, Ele quer que eu fale mais. Jesus, Ele quer que eu transmita mais, que eu ensine mais, que eu escreva mais. Paulo, ele não escreveu de uma forma triste. Em todo momento, ele fala que ele está alegre. Em todo momento, ele fala assim que ele está feliz, porque ele está junto, porque ele quer falar mais. E ele está alegre com os irmãos. Porque os irmãos, eles têm pregado a palavra. E subindo um pouco, ele fala assim, olha, é verdade que alguns pregam por Cristo inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Irmãos, isso não é só lá. A nossa alegria, quando nós falamos de Cristo, seja onde nós for, é agora. O Senhor está chamando-nos agora. Esse é o tempo. E o que a gente está fazendo? Qual é a prisão que muitas vezes nos coloca, nos fecha e nos prende no momento de agora? Paulo, ele não olhou a circunstância dele. Paulo, ele falou de Cristo diante de qualquer... A gente está falando disso, mas ontem também nós fomos lembrados de quando o barco naufragou, o navio naufragou. Quando ele foi açoitado. Em nenhum desses momentos, ele não sentiu dor. Claro que Paulo sentiu. Mas ele se sentiu aprisionado diante de todas as... Não. Ele disse não a esse sentimento. Mas com alegria, ele passa a esse povo de Filipenses, para que eles continuem pregando, falando, que eles possam falar cada vez mais daquele que pode mudar vidas. A minha vida, o Senhor tem mudado. Lá atrás, há um pouco mais de 30 anos, o Senhor tem mudado a minha vida. É pouco a pouco. E hoje Ele tem falado, Kátia, o que é que você tem feito? Está indo falar? Você tem falado? Você está disponível? Que prisão que te prende? A sua casa? Os seus afazeres? Algumas das irmãs sabem que eu tenho uma dificuldade de olhar para minha casa e sair do jeito que ela está. Tem dia que eu me pego nessas dificuldades. Se eu olhar bem, pode ser uma prisão. Uma prisão que eu tenho que vencer. Marta, Marta. E a gente tem que estar atento para que, às vezes, a gente imagina uma prisão, a cadeia. Não, não, irmãos. Paulo está nos alertando para que nenhuma prisão nos pare. Nenhuma. Seja qual for a dificuldade, não pare. Chore sim, mas chore nos pés do Senhor, mas levante com alegria e falemos daquele que pode mudar a situação, a vida de muitos, a situação de muitos. O que precisamos para ser movimentados? Eu estou cansada de estar parada. Eu quero viver o que Cristo está falando e o que Paulo está nos ensinando. Eu preciso aprender e entender que Cristo, Ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Ele pode muito mais do que a gente pode pensar. Ele é muito maior, mas Ele cabe dentro de nós. E isso que está dentro de nós, Ele pode ser passado para outro.
Esta era a certeza que Paulo, a alegria de servir ao Senhor, não o prendia de forma alguma. A circunstância não tirava a alegria de falar da palavra, de ensinar, de motivar aquele que estava ao seu redor. No versículo 23 até o 26, ele fala assim, olha, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e a alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Em todo o tempo, Paulo está falando da alegria. Em todo o tempo, mesmo na dificuldade, ele está falando. Muitos de nós, e eu não falo do ano passado, muitos de nós, de 2 anos para cá, a gente tem vivido momentos tão difíceis, de que muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir. A gente acha que a gente não vai suportar. A gente acha que o peso está muito sobre a gente. A gente pensa que tudo que está ao nosso redor quer nos parar. Mas Paulo, ele fala assim, olha, não fique culpando o outro. Para de culpar, para de falar que é o homem, para de culpar que é Satanás. Não, muitas vezes somos nós. Entender que o Senhor, Ele faz aquilo que Ele quer, se a gente permitir. Nada Deus Ele faz sem a nossa permissão. Cristo não trabalha em nossa vida sem nossa permissão. Não. Mas quando a gente abre o coração, quando a gente se derrama para Ele, Ele faz. Nós sabemos que Paulo, ele era um perseguidor. E ele era Saulo, mas olhar para ele, depois do encontro dele com Cristo, ele se transformar neste Paulo, que não somente fala, mas ele mostra quem é Cristo através da atitude, através da sua ação, do amor, do seu falar, até mesmo para exortar, para chamar a atenção. Porque Paulo, ele não escreve somente cartas para alegrar. Paulo também, ele escreve cartas a outras igrejas para chamar a atenção, para chacoalhar. Mas sempre Cristo trabalhando na vida dele e mostrando para ele. Nós estamos entendendo que Cristo, Ele quer hoje, Paulos, no tempo de hoje, Paulos que estejam dispostos, não importando as circunstâncias em que vive, falar da palavra, sem ter medo de rirem da nossa cara, porque às vezes isso acontece, irmãos. A gente não vai ser entendido, mas nem por isso devemos entristecer. Porque Deus, Ele teve tempo conosco. Ele teve paciência conosco. Então, quando a gente vai falar da palavra para outros, a gente tem que entender que assim como o Senhor cuidou e teve tempo para conosco, cuidado com a gente, paciência conosco, Ele também vai ter com os outros. Aqueles que precisam ouvir a palavra. A procura da alegria. Está procurando alegria? Ele pode te dar. Quer a alegria? Busca nele. Ora, jejua, consagre. Mas irmã, eu não tenho assim muita coisa para fazer, assim, tipo, vou jejuar por quê? Se não há
Por que jejuar dentro da própria casa? Jejua pelo seu vizinho. Jejua por alguém da sua família. Ore todos os dias. Entenda que a oração faz a diferença. A oração sustenta. A palavra não deixa mentir. A oração muda. Não parem de orar, igreja. Orem pelos seus pastores. Orem pelos irmãos, pelas irmãs, pelas crianças. Orem, orem, orem. Não precisa ter o tempo certo, mas o seu tempo certo com Deus, se coloque na presença dEle. Busque a alegria e você vai encontrar a alegria certa, no momento certo, para todo momento. Eu convido a cada um dos nossos irmãos a baixar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, é em Teu santo nome, Jesus Cristo, que nós falamos desta alegria que preenche, esta alegria que renova, essa alegria que traz força, essa alegria que restaura, essa alegria que reaviva, essa alegria que não deixa esmurecer, essa alegria que traz paz, essa alegria que alimenta, essa alegria que abre portas, essa alegria que cura a alma. Pai, obrigada. Obrigada por ser a nossa alegria diária, mesmo no meio de luto. Mesmo, Senhor, nas nossas circunstâncias que vivemos hoje. Mesmo no desemprego. Mesmo, Senhor Jesus, nas guerras diárias. Até mesmo lá no trabalho, Jesus. Pai, que o Senhor seja a nossa alegria. Mesmo, Senhor Jesus, que as nossas noites sejam choros, mas a Tua palavra nunca mente, porque o Senhor diz que a alegria vai vir. E cada vez que eu lembro desse versículo, Senhor Jesus, o Senhor falou tão grande comigo, no momento que eu tanto precisava. O Senhor falou para mim que o choro durará uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E foram meses de choro, Senhor. Meses, ó Pai, chorando em Ti, mas nunca me faltou a alegria. Porque a alegria estava na saúde, a alegria de ter a minha família, a alegria de congregar na sua casa, a alegria de ter meus irmãos, a alegria, Senhor Jesus, de nada faltar. Mas mesmo quando faltasse, Pai, o Senhor trazia a alegria. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua palavra diária que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor Jesus, pela oração de cada irmão, de cada irmã, Pai. Obrigada, Senhor, pelos pedidos que é colocado e é lembrado diariamente, Senhor. Às vezes nós esquecemos, mas o Senhor nunca esquece. Obrigada, Deus. Obrigada pela alegria. E mesmo diante alguns que estão em hospitais, o Senhor ainda levanta homens e mulheres para falar da alegria do Senhor. Lá nos hospitais, lá nas prisões, o Senhor levanta homens e mulheres para falar da alegria, que ainda há oportunidade lá fora. Que há um Cristo que renova, que cura, que restaura. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem falado conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, que tem nos conduzido. Obrigada. Obrigada porque o Senhor já se fazia presente aqui antes de cada um de nós chegar. Obrigada porque a mesa já foi preparada e que cada um possa pegar aquilo que lhes cabe. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigada. Que o Senhor nos dê dia após dia aquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém.
A diaconisa Kátia, ela fala para a gente da alegria de viver com Cristo. A gente está procurando alegria e a gente chega na alegria de se viver com Cristo, mas tem uma parte da reflexão dela que me chama muita atenção. Para a gente encontrar a alegria de se viver com Cristo, precisamos passar por um processo de transformação. Ela falou aqui que o processo de transformação dela começou há 30 anos. E esse processo, quem conversa com a Kátia, convive com a Kátia, é um processo gradual. Deus vem transformando. A proposta que eu tenho para vocês hoje, junto com a diaconisa Kátia, é de nós procurarmos a alegria como? Nos submetendo, nos permitindo a viver um momento de transformação. Eu não preciso ser transformado, você é o primeiro que precisa ser. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós, dia a dia, precisamos melhorar. Todos nós, dia a dia, precisamos nos encontrar, olhar para o nosso espelho e ver, puxa, eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador. Eu preciso, mais uma vez hoje, aceitar a Cristo como meu Salvador. E dessa maneira, encontrar a alegria de se viver com Cristo. Eu quero propor essa oração com vocês agora. Uma oração muito pessoal. É você com Deus. É a nossa oração de joelhos agora. Você vai falar, Senhor, eu preciso ser transformado. Não é nem eu quero, eu preciso. Quando eu falo eu preciso, eu estou vendo os meus problemas. E você transformado para quê? Para eu ficar melhor para mim mesmo? Não. Para eu alcançar a alegria de Cristo. Essa é a proposta. Aí você fala assim, pastor, eu tenho dificuldade. Eu quero ser transformado, eu preciso, mas eu não tenho forças. Então eu vou te convidar a vir aqui à frente e receber a oração dos pastores. Os pastores, eles não são mágicos, mas juntos buscaremos ao Senhor respostas para a tua vida. Vamos ajoelhar agora. Se você quiser vir em oração, vem à frente. O restante da igreja, se ajoelhe agora e se permita a passar por uma transformação em nome de Jesus.